O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar as fraudes do INSS foi escolhido hoje. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Mara Mendes, que fala ao vivo de Brasília. Mara, muito boa tarde para você. Conta para a gente como é que foi a sessão que definiu o começo dos trabalhos. Oi, Renata, boa tarde. Olha, uma sessão muito tumultuada e confusa e de derrota para o Palácio do Planalto. Inclusive, Renata, essa derrota ainda, até agora, o Palácio do Planalto está sentindo a tontura do golpe que acabou levando aí em relação à questão da presidência e a relatoria da CPMI para apurar as fraudes no INSS. O fato é porque foi surpresa para o governo, porque, na verdade, a decisão, a escolha do senador Carlos Viana, que é ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, na verdade, foi uma articulação da oposição que passou por cima dos acordos internos. O que são esses acordos? Geralmente é o presidente da Casa, o presidente do Congresso, que indica o presidente e o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E o presidente da Câmara foi quem indicou o relator. E, na verdade, nem o presidente do Senado, nem o presidente da Câmara conseguiram colocar os nomes indicados. Para a presidência da CPMI, o nome que havia sido indicado para assumir a presidência era do senador Omar Aziz, que é próximo a Davi Alcolumbre e também tinha o apoio do Palácio do Planalto, já que Omar Aziz foi presidente da CPMI, que apurou as irregularidades durante a pandemia da Covid-19 e também bateu de frente com o governo, então, de Jair Bolsonaro. Então, era um nome que tinha o apoio da base governista e do Palácio do Planalto, porque vale lembrar, Renata, que ontem a gente até mencionou aqui que Mota teve uma reunião com o presidente Lula no Palácio da Alvorada, que também foi discutido isso. Tanto é que, antes mesmo de Mota indicar o nome do deputado Ricardo Aires, que é do Republicanos, ou seja, o seu correligionário, ele havia também tido uma nova reunião com o presidente Lula, isso hoje. Então, ele havia sido chamado no Palácio da Alvorada para poder conversar com o presidente Lula. O fato é, Renata, que o governo foi surpreendido, os líderes da base governista também foram surpreendidos, porque a oposição conseguiu driblar esse ritual que acontece tanto no Senado quanto na Câmara na instalação de uma CPMI. Então, driblaram o acordo que já havia sido fechado com Davi Alcolumbre sobre ali ao redor do nome de Omar Aziz. E aí o que aconteceu? A oposição acabou pedindo para que, não queria um nome alternativo e que houvesse a votação. E a votação acabou aí a oposição conseguindo 3 votos a mais, foram 17 votos a favor do nome da oposição. Foram 3 votos de diferença, porque são 16, ao todo são 16 deputados e 16 senadores. Então, a oposição acabou conseguindo 3 votos a mais que a base governista, ou seja, o nome de Omar Aziz acabou aí sendo derrotado e aí ficou o senador Carlos Viana, que é um nome próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, Carlos Viana, por sua vez, Renata, ele não acatou a indicação de Hugo Mota para a relatoria e indicou para a relatoria, mais uma vez, um parlamentar próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Com isso, o governo perdeu a relatoria e perdeu também a presidência da Comissão Mista de Inquérito. E aí, por mais que o governo tenha a maioria, porque isso que o governo tinha
feito o cálculo que tinha maioria na comissão, dos que foram indicados para integrar a comissão. E o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, justificou dizendo que, na verdade, eles foram surpreendidos porque os nomes dos parlamentares titulares, esses parlamentares estavam em viagem. Então, quem ascendeu acabou sendo aí os suplentes. E os suplentes acabaram votando com a oposição, que eram os suplentes do PL. E por que Randolph Rodrigues também falou? Porque houve aí uma pressão e está tendo uma pressão sobre Randolph Rodrigues por conta dessa surpresa, porque o que se fala é que, na verdade, a oposição articulou durante toda a madrugada e veio para esta quarta-feira, no momento da votação, da reunião para poder eleger ou não o presidente, a oposição ficou em silêncio. A arma da oposição na articulação foi o silêncio, para o governo não ter tempo hábil para poder conseguir desfazer, até mesmo conversar e mudar os votos. Então, depois da derrota, Hugo Mota foi chamado novamente para poder falar com o presidente Lula, dessa vez de novo no Palácio da Alvorada. A ministra das Relações, da Articulação Política, das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se reuniu também, chamou os líderes do governo no Senado, aliás, não só no Senado, mas na Câmara, porque Davi Alcolumbre, presidente do Senado, disse que essa derrota foi falta de articulação do governo, já que Davi Alcolumbre segurou a instalação da CPMI por praticamente aí 3 meses. Então, há agora uma pressão também sobre Randolph Rodrigues, que disse que o governo tem maioria na CPMI e que isso não vai atrapalhar, mesmo tendo essa derrota. O fato é que, depois da derrota, o presidente Lula chamou Hugo Mota para conversar e também chamou os líderes governistas para ter uma conversa. O fato é que se fala nos bastidores que, querendo ou não, a oposição conseguiu fazer uma articulação e o governo não percebeu essa articulação. Renata.